Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais um Review Entusiasta. E em uma mudança de planos, com o meu HB20 se negando a ligar, eu acabei alugando mais um carro e aproveitei para trazer mais um vídeo aqui para vocês. E sim, eu tinha dito no vídeo passado que eu já tinha uma outra gravação, mas como os carros são bem parecidos, eu achei melhor colocar entre a Toro do vídeo passado e o Renegade, que vai ser o próximo vídeo, esse Volkswagen Polo Comfortline 2025. Um dos carros mais vendidos do Brasil, em uma versão que não existe mais no catálogo atual do modelo, mas que é basicamente a mesma coisa que a Sense hoje em dia, e que apresenta um custo-benefício até interessante, como eu vou mostrar nesse vídeo. Mas antes, um pouco de história. A história do Polo incrivelmente não começa com a Volkswagen e sim com a NSU, uma marca alemã que produzia bicicletas, motos e carros acessíveis. Inclusive, foi dela que surgiu o primeiro carro com motor rotativo de produção no mundo, com o Spider em 1963. Independente, o que importa pra gente aqui é que a marca estava passando por problemas financeiros e foi vendida em 1969, levando o projeto inacabado do subcompacto K50 para a Audi. Projeto esse que acabou se tornando, em 1974, o que o mundo conheceria como Audi 50. 6 semanas depois, o mesmo carro, com vários cortes de custo, e o badge da Volkswagen apareceu, dando origem ao nome Polo. E o timing não poderia ter sido melhor, porque no ano de seu lançamento também acontecia a famosa crise do petróleo, que aumentou absurdamente o preço do combustível no mundo todo, beneficiando exatamente esse tipo de carro. No início, suas vendas eram piores do que o do seu irmão da Audi, mas isso se inverteu rapidamente, até que em 1977 a Audi desistiu do seu projeto do Audi 50 Sedan, que viria a se tornar o Volkswagen Derby, e em 1978 descontinuou totalmente o 50 para focar no mercado premium de carros maiores, abrindo espaço para que o Polo ficasse cada vez mais completo e competitivo. Obviamente que, vindo da marca com um dos hot hatches mais famosos da história, o Polo também teve versões mais esportivas que não eram tão avançadas quanto o Golf GTI. No seu primeiro facelift em 1979, o modelo recebeu a versão GT com 1.3 de míseros 60 cavalos. Já em 1981, o Polo aparecia em sua segunda geração com um hatchback de formato bem esquisito, que mais parecia uma wagon, e em resposta às críticas desse design, em 83 foi lançado o Polo Coupé, que nada mais era do que um hatchback com caimento mais comum para a época. Ainda nessa geração tivemos a volta da versão GT, dessa vez com incríveis 75 cavalos, e a G40, uma versão esportiva limitada com o mesmo motor 1.3, porém com injeção eletrônica e um supercharger que fazia ele gerar 115 cavalos, bem mais interessante. Em 85, o sucessor do Derby aparecia com o nome Polo Classic para gerar menos confusão nos compradores, e em 1990 recebeu um facelift pesado para segurar as pontas até a sua terceira geração, que iria ser lançada em 1992. Porém, ela fez tanto sucesso que o lançamento da próxima geração foi adiado para 1994. A terceira geração é a primeira que veríamos aqui no Brasil, porém não como o Polo hatch que estamos acostumados hoje em dia, já que recebemos só o Polo Classic Sedan, o Van, sim, esse é o nome do carro, e as raras versões da Seat, o Ibiza, o Córdoba e o Inca. Incrivelmente, a maior inovação dessa geração foi o lançamento das versões de 4 e 5 portas, algo que deixou o Polo para trás em relação aos concorrentes em anos anteriores, e também finalmente recebeu a versão GTI, que era limitada a 3.000 unidades e obviamente era equipada com suspensão esportiva e um motor mais forte, dessa vez 1.6 16 válvulas de 125 cavalos e 0 a 100 na casa dos 9 segundos. Mas de longe a versão mais diferente dessa geração é a Harlequin, que era pensada para ser somente uma homenagem a uma antiga propaganda do Fusca, mas que foi tão bem recebida que acabou virando uma edição limitada de mais de 3.000 unidades. E sim, você não tá louco, o carro realmente é desse jeito que você tá vendo. Eles nasciam como um Polo normal em 4 cores: vermelho flash, amarelo ginster, verde pistache e azul chagall. Em seguida, as partes eram manualmente trocadas seguindo uma lógica fixa e depois seguiam o resto da produção, lembrando que o comprador não podia escolher qual era esse padrão que o seu carro teria. A quarta geração apareceu em 2001 com um design bem diferente e que rapidamente foi comparado a de alguns modelos da Mercedes, entrando mais em linha com os outros produtos da Volkswagen com seu facelift de 2006.
Dessa vez como hatch e sedã começou a ser produzido aqui no Brasil em 2002, se tornando uma opção melhor acabada para quem queria algo um pouco melhor que um Gol sem ter que subir para um Golf, estratégia que suas principais concorrentes também seguiram, como o caso do Fiat Punto, Chevrolet Sonic e Ford New Fiesta. Essa geração serviu tão bem para o nosso mercado que sua plataforma foi usada na família Gol a partir da terceira geração em 2008, mas principalmente para o Fox, que tem avaliação e história aqui no canal, inclusive, e eu recomendaria você assistir depois desse vídeo. Essa geração também teve versão GTI, que recebemos aqui com um pequenino lote de 30 unidades, sendo equipado com o famoso 1.8 turbo 20 válvulas, que assim como no A3, teve versões comuns com 150 cavalos e 180 na Cup, que era ainda mais agressiva com inspiração na sua variação de corrida, fazendo 0 a 100 em 7,5 segundos. Outras versões interessantes são a Polo Fan, que depois acabou virando Polo Cross, que segue a mesma lógica do nosso Cross Fox e provavelmente serviu de inspiração. E também temos a Blue Motion, versão pensada para melhorar a eficiência do modelo, que na Europa contava com um 1.4 turbo diesel com consumo combinado de 26 km por litro, devido às mudanças aerodinâmicas na grade, saias e aerofólio, rodas mais leves, suspensão mais baixa e pneus com menos resistência à rolagem. Aqui a gente até recebeu essa versão, mas com 1.6 seu consumo não era tão impressionante, porém chegava a ser 20% mais econômico do que um Sportline com o mesmo motor, segundo a ficha técnica. Sua quinta geração, lançada em 2009, continuou a evolução do modelo, que ficou maior, mais seguro e mais tecnológico, com melhorias interessantes nas versões que eu acabei de comentar. Por exemplo, a Blue Motion recebeu um motor turbo diesel ainda menor, com 1.2 litro, que era capaz de atingir mais de 30 km por litro em uso misto, enquanto a GTI recebia inicialmente o motor 1.4 Twin Charger de 180 cavalos, que posteriormente foi trocado por um 1.8 turbo de 190. E para comemorar sua entrada nos rallies, a versão RWRC, limitada a 2.500 unidades, trazia unicamente o câmbio manual com tração dianteira e um 2.0 turbo de 220 cavalos, fazendo 0 a 100 em 6,4 segundos e sendo até hoje o Polo mais potente já feito. Em comum, todos os motores eram compartilhados com o Audi A1, que era construído na mesma plataforma e, diferente do Polo dessa geração, foi vendido por aqui, já que no seu lugar tivemos um facelift pesado no Fox, que ficaria bem parecido visualmente com o seu irmão europeu, e que começaria a receber diversas melhorias numa tentativa de substituir o Polo antigo, já que ele não conseguia cumprir o seu papel inicial de matar o Gol. Com isso, a Volks tirou de linha o Polo em 2014 e provavelmente assistiu o mercado não comprando a sua nova estratégia. Então a sexta geração do Polo, lançada em 2017 na Europa, foi trazida e produzida por aqui no mesmo ano com a ideia de matar o Fox. Após a primeira vítima, o Polo acabou recebendo a função de substituir o Gol, que mesmo abandonado pela marca ainda vendia em bons números. Então, versões mais simples começaram a preparar o terreno, quando no facelift de 2022 aconteceu o checkmate. Não só a Volkswagen tinha deixado o Polo mais competitivo no segmento dos hatches compactos, ela também lançou a versão Track, peladíssima, que vendeu muito bem e finalmente conseguiu realizar o sonho antigo da Volks de matar o Gol. Não só isso, como o Polo se tornou líder do segmento e em diversos meses conseguiu até ser o carro mais vendido do Brasil, superando a fortíssima Fiat Strada. Mas é como diz o ditado, você pode ganhar a batalha, mas nunca a guerra. E agora, com a moda dos SUVs, quem tá morrendo aos poucos é o próprio Polo, que deu origem ao Nivus, ao T-Cross e ao recém-anunciado Terra, que combinados cortaram a linha do Polo para apenas 4 versões. Falando em perdas, o Polo GTS, que morreu por causa do Nivus GTS, foi finalmente uma versão esportiva em série do modelo aqui pra gente, que com seu 1.4 turbo de 150 cavalos e 0 a 100 em 8,3 segundos, não é nenhum absurdo, principalmente quando a gente lembra que lá fora tem o GTI 2.0 turbo de 205 cavalos e 0 a 100 na casa dos 6 segundos e meio. Mas ainda assim, para o mercado que é tão precário nesse tipo de carro, já era alguma coisa mais interessante para nós, entusiastas. Tá, agora partindo para avaliação, vamos falar do exterior desse carro, que eu acho bem bonito, principalmente nesse facelift, que deixou as linhas mais modernas, em um carro que já era bonito há muito tempo.
Outro motivo para essa beleza, na minha opinião, é que a Volks ela tem uma identidade bem forte, então o Polo acaba seguindo algumas ideias de carros que são mais caros do que ele, né? Então isso deixa o conjunto dele mais refinado, mais bem acertado. O tema aqui são linhas retas com uma dianteira baixa em para-choque agressivo, contando com faróis em LED. Na lateral temos duas linhas fortes que levam até o emblema com o nome da versão e também temos um pequeno repetidor de seta nos retrovisores. As rodas aqui são de liga aro 15 com freio a tambor na traseira. Falando em traseira, é a parte mais triste, não porque ela é feia, muito pelo contrário, mas eles podiam ter tido trabalho a mais e fazer a lanterna igual a do europeu que invade a tampa do porta-malas, que deixaria o Polo ainda mais bonito e ainda mais moderno. Debaixo do capô temos um dos motores de 3 cilindros mais conhecidos do mercado, o EA211, que tirando o Polo Trek e o Robust, contam com turbo e injeção direta, gerando 116 cavalos no álcool e 109 na gasolina e 16,8 kg de torque em ambos os combustíveis, que atualmente sempre está atrelado ao câmbio automático de 6 marchas. Pesando 1.154 kg, ele não é o carro mais leve da categoria, mas gera força suficiente, como eu vou mostrar na parte de dirigibilidade. Como eu falei, esse motor é bastante conhecido, ele já é usado há bastante tempo aqui no nosso mercado. Então por mais que a galera fale que esses motores de 3 cilindros são horríveis e descartáveis, pelo que eu vejo, o EA211 é sim bastante confiável. Os problemas aqui são os padrões dos motores mais modernos com esse tipo de tecnologia, então carbonização, queima de óleo e bico quando você usa combustível ruim. Mas também temos problemas com o sensor de temperatura e folga no eixo da turbina, que é mais raro. No geral, são problemas mais simples e que dá para prevenir. Agora indo para o interior do Polo, temos 300 litros de porta-malas, que é um valor bem em linha com seus concorrentes. É todo acarpetado, com step de tamanho normal, e só na tampa a gente tem uma areazinha mal acabada em lata. Mas esse não é o maior problema que eu tive com o porta-malas, e sim abrir ele, porque você não consegue ir por fora como eu mostrei. Você tem que usar a chave ou ir na central multimídia e segurar um botão por alguns bons segundos. Eu não vou mentir que por um momento eu até achei que a trava estava quebrada de tanto tempo que você tem que segurar, mas é só uma questão de aprender a abrir, né? Eu que sou meio burrinho mesmo. Adentrando a cabine, começamos com uma das partes mais faladas dos Volkswagens atuais, que é o acabamento, que aqui na porta traseira não é lá muito bom, né? Todo em plástico preto, a maçaneta ali, que é o mais diferentinho, é um preto brilhante, mas para falar bem a verdade, eu não acho que você vai achar algo muito melhor acabado entre os seus concorrentes na mesma faixa de preço. Para compensar, temos duas saídas USB-C ali no meio e na Sense 2026 vai ter até saída de ar. Os bancos são bons, de tecido, com bastante apoio para as pernas e principalmente para as costas. Ele é meio afundado atrás, então você acaba encaixando no banco, e isso é uma coisa que eu senti muito quando eu peguei um carro desses como Uber. O espaço também é bom, melhor do que alguns dos seus concorrentes nas pernas, mas nem tanto na cabeça. Lembrando, obviamente, que eu tenho 1,70, então atrás aí da minha posição que eu gosto de dirigir, fica muito espaço, dá quase para cruzar as pernas, e no lado onde a minha mulher estava sentada em uma posição bem confortável, ainda assim estava bem de boa para ficar ali sem muito aperto. Já no banco da frente temos o mesmo padrão dos de trás, com um tecidinho básico, um visual meio sem graça, e é desse tipo inteiriço que a galera não gosta. Vou falar a verdade que eu achei confortável, eu não acho feio, e além que ele tem boas abas laterais para te segurar, te abraçar bem no lugar. Vale lembrar também que ele tem ajuste de altura. Continuando, a porta é um pouco melhor acabada, tem um minúsculo pedaço de tecido onde você encosta o cotovelo e tem uns plásticos de cores mais diferentes. Um inclusive que eu acho que imita uma fibra de carbono e ela se estende por todo o painel de uma porta à outra. Painel esse que obviamente é todo em plástico, contando com painel de instrumentos digital e a central multimídia Volkswagen Play. Mais abaixo temos os comandos do ar-condicionado, o lugar onde teria o carregador por indução, que nessa versão não tem obviamente, mais duas portinhas USB-C.
O botão para ligar e desligar o carro fica na frente da manopla, que tem as letrinhas ali em cima iluminadas, mas que me pareceram bem fracas, para falar a verdade. Freio de mão é convencional no lado de 2 porta-copos, uma tomada 12 volts e um pequeno apoio de braço que esconde um pequeno espaço para você guardar mais algumas tralhas. Mais acima temos o quebra-sol com iluminação, um porta-óculos e iluminação para os bancos de trás também. Sobre a tecnologia, eu tinha falado no vídeo passado como a tela da Toro era simples em comparação à da Volkswagen, mas eu esqueci que eles tinham duas opções, essa de 8 polegadas e uma de 10,25, que agora só está disponível na Highline. E essa sim é muito boa, consegue te mostrar muita informação legal de uma forma muito bonita. Já essa menor é bem mais simples, a resolução não é nada demais e a atualização podia ser mais rápida, então você acaba vendo a velocidade pulando ao invés de em um como a da Toro, né? Eu comentei isso no vídeo passado. E assim, a da Toro acaba se saindo melhor no geral sim. A única coisa que eu gostei mais dessa tela do Polo é a opção de ter duas informações customizáveis ao mesmo tempo. Mas no meu teste, para ver mais como o trade de força do carro estava se comportando, eu acabei ficando na tela que mostrava o RPM, porque nessa de 2 espaços aí não dava para colocar o RPM, então nem é nada tão absurdo assim, com a customização tão boa assim. E eu vou falar que a Central Multimídia também deixou um pouco a desejar. Ela tem um bom tamanho, são 10,1 polegadas, e no seu lançamento ela foi vendida como uma baita revolução, né? Mas, pelo menos nesse meu teste curto, funcionou praticamente da mesma forma que qualquer outro carro que eu já avaliei. Para falar a verdade, ela foi até um pouco pior, porque eu não consegui conectar ela no CarPlay sem fio, porque por algum motivo ela conectava com o celular, mas só para áudio, mas não para colocar os aplicativos na tela. Inclusive, tocando no assunto de som, eu achei ele bom para um carrinho mais simples. Continuando a falar sobre a tela, ela é bem rápida para responder os seus comandos e para carregar as coisas, mas eu achei o sistema em si simples, sabe? Nada demais e até um pouquinho confuso ali no começo, até você pegar um pouquinho das manhas. Mas pior ainda é que você não tem câmera de ré nessa versão e nem uma tela que mostra a distância que você está das coisas. É só um bipzinho ali, uma coisa sonora para você saber o quão longe você está das coisas. Para um carro tão moderno, né, eu achei um pouco de mancada. E para terminar essa parte do interior, temos a clássica chave de luz da Volkswagen, ajuste de altura dos faróis, chave de seta e do limpador que são uma delícia de usar. Infinitas vezes melhor do que a da Toro ou do Renegade. Airbags temos frontais e laterais, ajuste de altura e profundidade que não é daquele tipo que despenca quando você solta o volante, que conta com borboletas para troca de marcha, revestimento em couro, botões para mexer na tela, na música e no controle automático de velocidade e, no geral, é bem bonito. E aí, como será que é a buzina de um Polo? É boa, bem alta, espero que eu não tenha atrapalhado muito a galera aqui em volta. Agora sim, vamos falar como foi andar com o Volkswagen Polo Comfortline, que eu já vou ser bem direto, foi a parte que eu mais gostei. De novo, vou voltar a comparação com a Toro e de revesgueio também vai cair no Renegade, que é a próxima avaliação, porque lá eu reclamei de como todo o powertrain do carro é lerdo, né? O pedal é esquisito, o câmbio é bobo, e aqui a gente não tem nada disso. O pedal é exatamente do jeito que você imagina, o carro não tem aquela sensação de peso ou dificuldade de acelerar. O câmbio também é bem rápido para responder a pisada mais funda do pedal, até as trocas na borboleta não são tão ruins para um carro sem pretensão esportiva. Então, no fim das contas, o que mais demora para responder nesse conjunto é o motor, porque ele roda tão tranquilo, em uma rotação tão baixa, que quando você senta o pé ele acaba sofrendo um pouco de turbo lag. Mas eu acho que é uma troca justa, porque você acaba tendo um ótimo consumo. A gente está falando aí, segundo a ficha técnica, de 9 km por litro no etanol e 13,1 na gasolina em uso urbano e 11,1 no etanol e 16,1 na gasolina no uso rodoviário.
E pra falar a verdade, dá pra fazer consumos ainda melhores do que esse, porque no meu teste, que imagino ter sido no etanol, eu fiz 9,1 km por litro, mesmo dando umas aceleradas e pegando um pouco de trânsito. Mas se isso não é o suficiente para você, eu tenho um amigo que tem um Nivus, que é um carro aí que usa muito das peças do Polo e que eu também espero um dia conseguir avaliar aqui para vocês. E o cara adora fazer média, já postou lá no grupo várias fotos de quase 20 km por litro na gasolina. Tudo isso enquanto o carro ainda te entrega uma boa performance, como dá para te mostrar agora no nosso 0 a 100. Então galera, vamos lá, bora pro 0 a 100. Eu vi aqui que dá pra desligar o controle de tração, né? Vou desativar aqui pela tela, apareceu ali, legal. E vamos lá, não tem modo Sport nem nada. Vou deixar obviamente no modo automático. Segurar no acelerador aqui um pouquinho e bora que bora. E tá lá. Tá bom, né? Esse motorzinho aqui, conhecido, né? Por ter uma boa potência, por conseguir aí fazer os carros, mesmo até maiores do que esse daqui, ter uma performance ainda assim agradável. E obviamente que aqui não é diferente. Outra coisa que me chamou muita atenção nesse carro, já passando por cima do Bruno do futuro, que vai estar falando sobre a dirigibilidade mais no geral, a suspensão é muito boa. Olha só isso aqui. Tipo, o carro não rola tanto, ele é bem firminho no chão, bem gostoso. Mas o que importa aqui pro Bruno de agora é só o 0 a 100. Foi bem interessante, né? Foi bem bom pra categoria. E realmente, Bruno do passado, a suspensão do Polo é muito bem acertada. Ela é firme na medida certa para não ser desconfortável, ao mesmo tempo que tem bastante estabilidade nas curvas e em alta velocidade. Outra coisa que ajuda é o volante, que tem um peso a mais, e o banco, que tem boas abas para te segurar nas curvas. Tudo isso acaba criando um carro muito legal de dirigir, mesmo sendo de uma proposta de entrada mais simples e sem nenhuma pretensão esportiva. Então eu imagino que um desses com um remap, uma rodinha maior e principalmente um câmbio manual deve ser um baita de um dele para um entusiasta. Mas mesmo se você não está em busca de um carro legal de dirigir, ele ainda é confortável, confiável e econômico para quem está olhando para ele mais como um meio de transporte. E se a gente olhar os preços, versões e concorrentes do Polo, tem mais um ponto interessante a seu favor. Entre o 0 km começamos com o Track e o Robust, que são versões peladas, com motor aspirado, câmbio manual, e se você está pensando em comprar um Polo igual ao do vídeo, não faz nem sentido eu perder tempo falando deles. Então a gente já pula para Sense, que tem um pacote de opcionais idêntico ao do Comfortline 2025, tirando as rodas de liga, que são opcional de R$ 1.720 em cima do valor de R$ 108.000 da versão, que levando em consideração o nosso mercado atual, não tá tão ruim. Agora, se você quiser mais, vai ter que pular pro Highline de R$ 131.000, que aqui realmente tem um pulo considerável na lista de opcionais, ao mesmo tempo que tem uma grande diferença de preço, que mesmo assim tá até em linha ali com as versões de topo dos seus concorrentes, entregando menos segurança, só que mais tecnologia, como sensor de estacionamento dianteiro, retrovisor fotocrômico e o painel digital melhor. Já os competidores mais próximos da Sense, que é a versão mais parecida com o carro avaliado, temos o HB20 Limited Turbo, um carro que eu já avaliei em uma versão diferente por aqui, então eu vou deixar o link para vocês assistirem depois desse vídeo. Ele custa R$ 120.000 e entrega algumas coisas a mais, como airbag de cortina, ar-condicionado automático e faróis com acendimento automático. Outro carro que pode ser interessante é o Onix LT, que parte de R$ 118.000 e também vai ter airbags de cortina e acendimento automático dos faróis, que pode não parecer tão interessante assim, mas como ele vai sofrer um facelift daqui a pouco, você com certeza pode conseguir uma boa proposta de uma concessionária querendo se livrar do estoque velho. Mas por fim, temos o 208 Allure Turbo, que começa em R$ 113.000 e tem até uma lista de opcionais competitiva, mas é com o pacote Advance que ele fica bem legal por conta do teto panorâmico, que é o único da categoria. E se você conseguir uma promoção boa, ele vai acabar saindo pouca coisa mais cara do que esse Polo para um carro que vai te encher bem mais os olhos. Vai ter uma percepção maior de valor. E eu já ia me esquecendo sobre o comparativo mais importante do momento que a gente está agora, que é o Polo contra o
Tera. Eles não são necessariamente concorrentes, na verdade o Tera fica até acima do Polo, né? Mas é o carro novo, provavelmente pode ser que você tenha alguma dúvida, e a versão para comparar o Polo Comfort Line ou o Polo Sense é o Tera Comfort, que é de Comfort Line, então faz bastante sentido, né? Em preço, o Tera é R$19 mil mais caro do que o Polo Sense 0 km, ambos obviamente, e a principal diferença, na minha opinião, é a parte de segurança, porque o Tera tem airbag de cortina e tem frenagem automática de emergência, que são duas coisas até bem importantes, né? Segurança nunca é demais, na minha opinião. Ele também vai ter ali uma conexão um pouquinho melhor, né? A tecnologia um pouquinho melhor da central multimídia, né? Você consegue conectar ele com o aplicativo aparentemente, mas no mais eles são praticamente a mesma coisa, não é um muito melhor do que o outro. Então aqui a minha dica seria, se você tá buscando o melhor carro de guiar, né, de dirigir, e o melhor custo-benefício, o Polo ainda é melhor do que o Tera, sim. Como eu falei, segurança nunca é demais, porém são R$19 mil, né, que se você for pensar ainda em juros em cima, essa diferença pode ficar ainda maior, né? Mas se você é um cara aí que preza muito por segurança, ou simplesmente quer ter o carro da moda, quer tá altinho, quer tá com o plástico em volta da roda ali, aí não tem escapatória, o Tera vai ser uma opção um pouco melhor para você. Mas no final das contas, levando em consideração apenas o preço de tabela, o Polo Sense é uma opção bem válida. Ele não é uma opção definitiva, melhor do que todos os seus concorrentes, principalmente pela falta do airbag de cortina, mas ele te entrega uma boa lista de opcionais e uma ótima usabilidade por um preço que não é tão absurdo, levando em consideração o nosso mercado atual. Já no mercado de usados, o Polo tem outras opções de motorização. Você consegue encontrar a MPI, que é o 1.0 aspirado, mesmo motor aí do Trek e do Robust, mas não é um carro tão pelado. Então, caso você queira mais economia e não ligue para ter um carro bem mais manco, pode ser uma opção para você. Também nos mais antigos você consegue o MSI 1.6, que é uma opção boa para quem busca algo mais à moda antiga, para quem tem medo da tecnologia do turbo e da injeção direta. Inclusive, esses Polos antes do facelift contam com o motor 1.0 TSI, que é um pouco mais forte que o atual. Ao invés de ser o 170, é o 200 TSI. Já nos pós-facelift, você tem a opção do 1.0 turbo com câmbio manual, que deve ser bem legal, mas de longe a versão que eu recomendaria, obviamente, é a GTS, que conta com 1.4 TSI de 150 cavalos, é a mais completa, já dá para encontrar na faixa dos R$100 mil, e com certeza vai ser a versão mais divertida em um carro que já tem uma base muito boa. Então galera, é isso aí mesmo, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Lembrando, o próximo vídeo é do Renegade, dessa vez eu não vou postergar ele mais. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos desse aqui, tá certo? Tô tentando fazer pelo menos um por mês para vocês. Mas, não mais é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se você gostou demais, cara, se inscreve e compartilha com seus amigos. Se você não gostou, deixa o não gostei, mas comenta, porque para sempre tá melhorando a qualidade do canal. E galera, é isso aí mesmo, muito obrigado e eu fui.